Tô bem atrasada, né? Mas é que a gente atrasou o começo também. Olha, a dona Rosita chegou agora também, a Eliane, olha só, que beleza, hein? Eita. Ótimo. A Eliane, na verdade é o meu computador ali, o Renan que está como Eliane aí. Pessoal, desculpa aí pelo atraso, né? A gente está começando agora o estudo, na verdade. A gente foi fazer uma visita um pouco mais longe, aqui em Indaiatuba mesmo, e acabamos nos atrapalhando até voltarmos, tá? Então, perdão aí pelo atraso. Pessoal, bom, bem-vindos mesmo, como a gente já disse, né? Hoje nós vamos estudar o texto de Filipenses, tá? Vou até afastar um pouquinho aqui o computador. Pronto. Vamos voltar aos estudos do PEN, tá? E falando nisso, até mesmo os estudos do PEN, a gente vai retomar, tá? Os estudos a partir do estudo número 4. E nesse final de semana, tanto aqui em Indaiatuba como também lá em Campinas, nós vamos entregar os caderninhos a quem quiser levá-los para estudá-los em casa, porque vocês poderão ter em casa o caderno, né? O que adianta ter o caderno aí, foi comprado no começo do ano, está lá estocado em casa, né? E vocês poderão tê-lo em suas mãos também para acompanhar. Tá? Então, esse final de semana eu vou distribuir o caderno para quem participa dos estudos, para quem quer participar dos estudos também, para vocês poderem participar dele também, tá? Beleza? Vamos começar o nosso estudo de hoje, então, estudo número 4. Vocês podem abrir a Bíblia aí, já que vocês não têm o caderninho em mãos, né? Abrir a Bíblia de vocês nos textos que nós vamos, no texto que nós vamos estudar hoje, na verdade, né? Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 11, e aí vai sobrar o capítulo 4, versículo 4. Mas isso é só para a gente, então, ter uma conclusão. Mas o texto, de fato, é capítulo 2 de Filipenses, versículos 1 a 11, tá? Vamos falar com Deus em oração? Vamos orar para iniciarmos nosso estudo, então. Amado e bondoso Deus, é sempre bom estudarmos a Tua palavra. Melhor ainda é podermos estudar a Tua palavra e assim crescermos na fé. Isso fica conosco nesse momento de estudo, mesmo que estejamos aí à distância, mas podemos nos ver e participarmos bem também desse crescimento na nossa fé, na Tua palavra. Por Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Salvador querido. Amém. Muito bem. Então, vocês já abriram a Bíblia lá no capítulo 2 de Filipenses, versículos 1 a 11, tá? Nós vamos ler esse texto à medida que a gente for estudando, tá? Então, não vamos ler todo ele agora, mas nós vamos chegar a ler também durante o próprio estudo, tá? Porque esse texto, aliás, é muito conhecido, né? Um texto muito conhecido para todos nós também. Aliás, melhor é lê-lo. Estou percebendo aqui que a gente não tem a leitura à medida que a gente for estudando. Então, vamos ler o texto primeiro, o texto todo, e depois a gente, então, vai continuar, tá? Vilmar chegando também. Bem-vindo, Vilmar, ao nosso estudo. Pastor, qual que é o estudo mesmo? Desculpa. Filipenses 2, 1 a 11. O número do estudo no caderno. 4. Então, você tem o estudo aí, né? Tem. Então tá, é o estudo número 4. Uhum. O estudo número 4. O tema dele é o amor, a humildade e a renúncia, marcas da vida do povo de Deus. Até foi colocado no convite do estudo, tá? Bom, vamos ler o texto. Eu vou pedir então, Gilson, você poderia ler o texto? Vou deixar você ler o texto todo, já fica mais fácil. O estudo 4 que eu tenho aqui, pastor, é um ministério que leva a vida. Será que estou com o caderno errado? Não, é o de 2020. Ah, estou com o caderno errado. Desculpa. Não é o 2020, né? É o 2019. É Então. 19, é 19. Tá, agora eu vou pedir para tu me passar a leitura bíblica que eu estava tentando achar no caderno. Filipenses 2, Filipenses 2, 1 a 11. 1 a 11. Só um segundinho. Tá. Filipenses 2, 1 a 11. A exortação do amor fraternal e a humildade. Portanto,
Se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo modo e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou a ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, conhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui a leitura. Obrigado, Gilson, pela leitura. A leitura foi feita na versão Almeida atualizada, né? Isso, atualizada, correto. Então, tranquilo. Esse, então, é o texto, um texto muito conhecido por todos nós, especialmente a gente fala dele na época de pós-Páscoa, né? É um texto que a gente sempre tem uma pregação a respeito dele, ou pelo menos são nas leituras também bíblicas para os cultos, nas perícopes, né? Vamos conversar um pouquinho sobre esse texto, agora sob uma outra perspectiva, na verdade, da nossa vida, né? Não tão somente da vida de Jesus, mas a nossa vida a partir da vida de Jesus, né? A introdução que o pastor, o autor desse estudo, pastor Éder Piperguns, agora nosso atual vice-presidente de expansão missionária da IELB, né? Ele coloca aqui a questão de alguma palavra como amor e humildade, né? Ele quer exatamente falar sobre o que é amor e humildade, introdução a esse tema aqui. Quando fala de amor, ele coloca aqui o seguinte: grande afeição que une uma pessoa a outra, ou a uma coisa, e que quando de natureza seletiva e eletiva, é frequentemente acompanhada pela amizade por afetos positivos, como a solicitude, a ternura, o zelo, etc. Afeto, devoção. Pegou isso aqui de um dicionário Machado, a palavra amor, né? Exprimindo isso aí. No final da década de 1970, no Brasil, iniciou-se uma campanha, Quem Ama Não Mata, contra o alto índice de morte de mulheres por maridos e companheiros. Isso em 1970. 4 décadas depois, vemos uma sensível diminuição de assassinatos gerais, mas, infelizmente, um crescente aumento de feminicídio, palavra moderna agora. Muitos matam em nome de um suposto amor. Que amor é esse que mata? Que amor é esse que quer o mal do próximo? O verdadeiro amor sempre busca o bem do semelhante. Trabalha para a felicidade do próximo. Onde encontrar esse amor? E a segunda palavra que ele coloca aqui é a humildade, né? E conforme o dicionário Aurélio, humildade é a capacidade de reconhecer os próprios erros, defeitos e limitações, demonstração de respeito, submissão, ausência de luxo ou sofisticação. Bom, Wilson, desliga o teu microfone, por favor. Aí, senão a interferência é muito grande, né? Isso, obrigado. Bom, a questão aqui são as duas palavras que eu quis apenas para levantar o estudo, né? Amor, conforme a definição de um dicionário, e também conforme a definição do dicionário, o que é humildade, né? Muito bem. E aí ele coloca a primeira reflexão para nós todos aqui, né?
Na congregação de vocês, ou na nossa congregação, portanto, os membros são humildes? É uma pergunta bastante complicada, né? Como chegar a isso? Opa, o Valtinho chegou aí, fazendo uma encomenda, né, Valtinho? Chegou aqui na igreja agora também, Valtinho, né? Essa pergunta, ela é bastante difícil de se responder, né? Como é que você vai responder se a nossa congregação é humilde? E eu poderia dizer assim, em geral, sim. Em termos gerais, a congregação é humilde, né? É humilde com o seu espaço, é humilde com os seus membros, né? Na verdade, somos uma congregação chamada de humilde. Nós não temos ostentação, não temos luxo, não somos uma congregação que esteja à altura de alguém que seja orgulhosa, né? Congregações orgulhosas existem? Depende de qual o julgamento que a gente faz a respeito disso, né? Pode ser que sim, né? Entretanto, não é uma discussão que a gente tem que ir muito longe, né? Sobre a questão da congregação. A congregação nossa, ela realmente passa com o crivo de humilde, né? Nós não estamos aqui falando de pessoas individuais, e nem é o nosso objetivo, e nem pode ser o nosso objetivo também julgarmos as pessoas aqui nesse momento, né? A outra pergunta que ele faz aqui é, na sua congregação, onde a humildade mais se manifesta? Onde a humildade mais se manifesta nas nossas congregações? Seja Campinas, seja em Indaiatuba. Só temos isso, agora participantes daqui de Campinas, né? Ninguém de Indaiatuba aqui, né? Por enquanto, ninguém de Indaiatuba. Então, vamos falar de Campinas, né? Já que nós não temos ninguém de Indaiatuba para falar. Alguém de vocês saberia me dizer qual é a parte que destacamos de sermos humildes como congregação? Que característica de humildade temos como congregação? Enquanto vocês pensam, toma um gole d'água, tá? Pastor, acho que a humildade de a gente tratar um ao outro como iguais. Eu não sinto na congregação que alguém se acha melhor do que outro. Muito bem. Boa. Né? Pelo menos é uma visão que a gente tem da própria congregação, né? É interessante. Acho que ninguém fica pisando no outro, né? Ninguém fica ostentando, eu sou melhor ou pior, né? É uma boa observação. Mais alguma que vocês tenham percebido, que alguém gostaria de dizer? Além dessa que a Janice destacou? Não? Em termos gerais, eu acho que isso é uma característica que mostra humildade de uma congregação, né? É quando não há grupos que sejam especiais, né? Eu sei que em algumas congregações existe uma terrível dificuldade porque existe até vou dizer a palavra aqui, uma certa elite da congregação, né? E os demais, né? Meio que uns grupos, né? Até teve um pastor aí que até foi afastado da igreja, retornou anos depois, né? Mas no começo, porque ele lançou um programa, e esse programa, ele, na verdade, fomentava, né, a criação de castas, né? De grupos dentro da igreja, né? Então, existiam os grupos mais espirituais, aí existiam os grupos intermediários, né? E existiam aqueles menos espirituais que eram arrastados pela maioria. E ele fomentou isso, e aí a igreja, inclusive, interferiu, ele não voltou atrás, a igreja, inclusive, o excluiu do ministério em uma determinada época, ele ficou fora, depois voltou, e esse programa, ele trouxe consequências terríveis, onde ele foi implantado, né, por ele e por alguns outros pastores que eram adeptos dessa ideia dele, né? Criar castas na igreja, criar pessoas espiritualmente melhores do que outras, isso é terrível, isso é uma falta de compreensão do que é a igreja, é incrível, né? E aí ficavam os humildes, que eram então os coitadinhos lá, os rabinhos da igreja, né?
e os espiritualmente melhores, né? E que se tornavam bastante orgulhosos também por isso, né? Então, graças a Deus, realmente aqui nós não tivemos isso e nem vamos ter, e a gente tem todo mundo é igual perante Deus, né? Perante Deus ninguém é maior ou menor, bem lembrado. E acho que na nossa congregação nós temos isso como característica, né? O pastor colocou aqui uma outra palavra que ele procurou então no dicionário, a palavra renúncia, tá? Amor, humildade e renúncia. Renúncia no dicionário Machado, Michaelis é o seguinte: recusa ou rejeição de algo que se gosta muito, ato pelo qual o indivíduo desiste voluntariamente de algo. Isto é renúncia, né? Muito bem, aí vem a questão aqui. Na nossa congregação, os membros têm renunciado às satisfações pessoais para buscar as necessidades do próximo? Exemplificando, estão acontecendo mais reuniões e estudos sobre ação social ou efetivas ações sociais? Isso quer dizer o seguinte: fala-se mais em fazer algo do que se está fazendo de fato algo, né? O que vocês acham? O exemplo dele foi ação social, né? Mas, por favor. Sou eu aqui, pastor. Eu Eu acho que, como isso foi escrito bem antes da pandemia, nem se tinha ideia de pandemia, né? A gente não conseguia ver na prática, mas agora a gente vê na própria prática, né? Então, temos ações sociais na congregação, algumas que foram demonstradas nos grupos, né? Outras que a gente prefere preservar, mas se vê mais, então a gente consegue notar que é mais ações do que falas. Uhum. Perfeito, acho que essa pandemia mostrou muito essa questão de renúncia, né? Aliás, muitos têm que renunciar a inúmeras coisas, né? Ou por necessidade absoluta, né? Ou realmente voluntariamente também, né? Renúncia, na verdade, é mais uma coisa voluntária, mas muitas vezes essa voluntariedade, ela é exigida por alguma situação, né? Como a pandemia também trouxe. Também trouxe muitas pessoas renunciando em favor do próximo também, né? É muito bonito esse lado, né? Quando as crises acontecem, a gente vê quanto nós podemos nos ajudar mutuamente, né? Quanto a gente pode realmente estar a serviço dos outros também, né? Ele pergunta também aqui, aí é uma questão de cada um, foro íntimo, né? Em sua vida pessoal, você tem renunciado a alguns luxos, futilidades e coisas materiais em favor do próximo para ajudá-lo? É uma pergunta bem pessoal, né? E aí cada um de nós, na verdade, sabe se de fato está ou pode, né? Também renunciar a certas coisas para ajudar outros, né? Essa renúncia acontece muito em família, em amizades, também na igreja também, né? Eu acho que é muito importante essas coisas acontecerem também. Muito bem, agora vamos ao texto. E foi só a introdução, tá, gente? A introdução ao estudo. O texto bíblico, né? E o texto bíblico do presente estudo nos leva a pensar sobre reflexão e ação, teoria e prática, amor e ação, né? Então ele coloca assim como Deus planejou e Cristo Jesus executou, tá? Nós já lemos o texto agora há pouco, né? E a gente vê exatamente essa questão também. Então Deus planejou a salvação e Cristo executou este planejamento de salvação. Portanto, existe aí não somente teoria, né? Deus não fez isso na teoria, mas na prática também, e o amor dele também se transformou em ação, né? Então, esse é o texto bíblico mais vamos dizer assim, é um verdadeiro pregar, né, daquilo que Cristo fez também. Como eu sempre digo, são tantos textos lindos que a gente tem, alguns são realmente mais especiais ainda, né?
E esse texto, então, ele é muito especial, ele é riquíssimo, né? Mostrando a obra de Cristo, o que ele de fato fez, né? O que ele precisou fazer para salvar a humanidade, né? E a gente vai ver isso à medida que a gente for conversando sobre o texto também, tá? O pastor coloca reflexões aqui em cima dessa questão aí, né? Do texto agora. Por que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreve à congregação de Filipos? De acordo com o texto, o que faltava nessa igreja? O que essa igreja necessitava? Alguém lembra ainda? Faz tanto tempo que a gente fez os primeiros estudos, né? Os 3 primeiros foram lá no começo do ano, depois a gente fez aqueles 3 extraordinários que tem também no caderninho. Sobre o texto de Filipenses mesmo já faz um tempão. Alguém lembra ainda o que faltava nessa congregação? O que o apóstolo Paulo procura nessa carta trazer aos cristãos? Lá na memória, o que acontece? Onde é que realmente faltava alguma coisa para esses cristãos? Vocês estão lembrados que é a congregação xodó do apóstolo Paulo, né? Era a congregação que ele mais tinha estima e apreço, né? Mas não era perfeita. A gente já falou muitas vezes, não há congregação perfeita, né? Então, os filipenses também tinham problemas. Qual era o problema? Qual era a deficiência especial que a congregação de Filipos tinha? Microfones todos silenciosos. Você ainda lembra, Renan? Estou até procurando aqui no texto, porque também já esqueci. Também estou procurando aqui. Todo mundo tentando se lembrar. Eu daqui, eu acho que é alguma coisa com união, pastor, porque... Havia algum problema de desunião, né, Janice? Sim, pelo que eu li aqui, sim, que eu não participei, eu acho que desse estudo, viu, gente? Eu pulei. Eu tô lendo aqui Filipenses, acho que é união. Porque o próprio capítulo 2, na verdade, enfatiza isso, né? O que o apóstolo Paulo diria certas coisas? Tem razão, Janice. Por que ele diria certas coisas de harmonia, de fazer tudo em conjunto, né? Não fazer tudo por interesse pessoal, por desejos próprios e assim por diante, né? Eu acho que aí é a resposta para essa questão, né? Tinha alguma coisa na congregação de Filipos que estava meio que desunido, a coisa não estava andando muito em conjunto, né? Então, essa questão aí deve ser levantada. Por isso, Jesus é apresentado como exemplo, né? Para que eles vejam em Jesus um trabalho unido, né, com o objetivo de Deus de salvar a humanidade, né? E tudo o que foi necessário para que Jesus pudesse cumprir esse planejamento, né? O que nós necessitamos? Vocês já leram ou ouviram esse texto em outras palavras? Teoria e prática? Né? Então, falar muito e ter boas teorias, todo mundo bate palma, né? Fazer bons planejamentos, tem gente que faz planejamentos fantásticos, né? Agora, a questão não é fazer bons planejamentos, né? Boas teorias, mas a questão é a prática, né? Professor, muito claro, né? Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Muito, muito na moda também hoje, né? Não sai de moda essa história, né? Dizer o que deve ser feito, mas isso muita gente sabe. Agora, fazer o que deve ser feito, aí já diminui muito, né? O número de mão de obra para isso, né? Acaso vocês tenham ouvido ou dito esse texto com outras palavras nos cultos públicos? Qual é o segundo artigo do Credo Apostólico? O que relata sobre a ação de Jesus em favor de todos nós que somos
necessitados da graça salvadora? São várias perguntas que o pastor levanta aqui, né? E mais assim, como é que isso, na verdade, é dito na igreja, né? Bom, além da pregação do pastor, né? Eu acho que a gente não tem falado muito mais do texto em outros momentos, coisa que não está presente, né? Mas talvez eu poderia puxar essa questão na seguinte perspectiva. Será que nós falamos muito e praticamos pouco na congregação? Será que a nossa congregação é boa de teoria e não é boa de prática? As duas coisas estão muito distantes uma da outra? Essa é uma questão a gente pensar e refletir, né? Eu não teria uma resposta pronta agora também sobre isso, né? Eu diria o seguinte, não sei se vocês concordam. Se discordam, liguem o microfone e digam. Nós estamos mais ou menos na média, né? Nós não somos acima da média, ou seja, somos ótimos na prática e por isso estamos de parabéns, né? Não, eu acho que a gente é bom de teoria, a gente faz planejamentos e a execução está razoável, né? Deveria ser melhor? Claro, né? Mas eu gostaria de saber aonde e em que lugar nós temos realmente uma igreja que seja fantástica nesse sentido, né? A gente sempre está no meio termo, a gente está meio assim, não podemos também ser só de teoria, né? Mas a prática também deve andar junto, né? Pelo menos eu acho que nós estamos na média, somos uma congregação normal, né, nesse sentido. Deveríamos ser mais, mas normal a gente é. Alguém discorda disso? Acha que a gente abaixo da média, de repente, sei lá. Falei tudo? Todos de acordo, realmente? Bom, é a minha impressão, na verdade, né? A minha impressão é essa, né? No conjunto da obra também, né? Falou do segundo artigo aqui, né? O segundo artigo fala sobre Jesus Cristo, né? Com a ação de Jesus em favor de todos nós, né? Eu acho que a gente está... Sobre Jesus Cristo, nós somos bastante conscientes. Eu acho que a nossa igreja, quando fala de Jesus, da obra de Jesus, a gente não peca nessa área, não, né? Eu sempre ouço críticas, autocríticas, né? A gente mesmo se criticando, dizendo que a gente fala pouco do terceiro artigo, né? Essa é uma outra história, né? A gente pode conversar sobre isso em outro momento. O terceiro artigo, vocês lembram? A gente fala do Espírito Santo e da sua ação. Eu acho que nós, luteranos, a gente peca um pouquinho sobre a questão do Espírito Santo. Agora, quando a gente fala sobre o segundo artigo, Jesus Cristo, a gente é eficiente nisso, a gente não peca nessa área, não, né? Falar de Jesus é uma das nossas especialidades, né? Bom, ele coloca aqui, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, vemos os dois estados que identificam a intervenção dele em nosso favor. Bom, agora entramos numa doutrina, né? Eu já preguei sobre isso, a gente já falou sobre isso em alguns sermões. Eu creio que a gente até passou um estudo aí, em alguma ocasião, num culto também, relembrando a doutrina, né? Falamos sobre esse fantástico artigo, né, de nossa doutrina, que fala do estado de exaltação de Cristo e do estado de humilhação, invertido, de humilhação de Cristo e de exaltação de Cristo, né? Eu fico entusiasmado quando a gente tem esse estudo, quando a gente fala do segundo artigo, né, esse estudo com os confirmandos, né? Jesus, para cumprir a sua função de Salvador, para poder nos resgatar do pecado, né, nos dar a garantia de vida eterna, ele precisou passar pelos dois estados, né? Tanto ele foi humilhado, né, uma auto-humilhação, na verdade, mas ele teve o estado de humilhação e o estado de exaltação, né? Quais são esses? A gente fala isso no segundo artigo, né? A gente fala na sequência. Primeiro a gente fala da humilhação de Cristo, depois a gente fala da exaltação de Cristo, né?
Por exemplo, quando a gente confessa o credo apostólico, né, a gente fala que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Certo? Nós confessamos isso no credo apostólico. Todos esses pontos que eu falei aqui agora fazem parte da humilhação de Jesus, né? Por que humilhação de Jesus? Porque ele simplesmente teve que renunciar à sua divindade, renunciar ao seu poder divino, quando teve que passar por esses estados, né? Por esse momento. A concepção, porque afinal de contas, vocês façam uma ideia só, né? Deus, o Todo-Poderoso Deus, de repente se reduz a um embrião. É o que aconteceu, né? Jesus, como verdadeiro Deus, ele teve que se fazer gente como a gente. Quando ele foi ser gente como a gente, ele teve que passar pelo primeiro estágio do ser humano, que é ser concebido, né? Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele simplesmente se tornou um embrião, depois de um embrião, um feto e pronto, né? Teve que cumprir ali os 9 meses de feto dentro do ventre da Virgem de Maria, né? Aí vem a segunda parte da sua humilhação nesse sentido, né? Humilhação não é que se tornar gente foi uma humilhação, né? Até discutimos esse tempo atrás aí numa sala, aí numa aula, né? Eu participei agora, uma aula virtual. O professor ainda do Seminário Concórdia, que fez a aula, ele até falou sobre essa questão. A gente não pode dizer que Jesus ser gente como a gente foi uma humilhação. Não. Mas a humilhação dele consiste em que ele teve que se fazer gente como a gente e passar por esses estados, né? A humilhação é Deus descer a essa realidade passo a passo. Primeiro ele é concebido no ventre da Virgem Maria, e nasce depois de 9 meses como um feto, como um nenê, como qualquer ser humano, né? Depois ele cresce e tudo mais, aí depois ele padece sob Pôncio Pilatos, ou seja, ele é preso, ele é torturado, ele apanha e tudo mais, e Jesus não podia fazer uso da sua divindade, né? Imagina, Deus teve que passar por esses passos. Ele apanha, sofre, é humilhado de fato, né, como se fosse um bandido, e ele não usa o seu poder divino. Ele não usa tudo que ele é verdadeiro Deus, como ele era. Ou seja, Jesus é verdadeiro Deus, nunca deixou de ser verdadeiro Deus. Entretanto, não usa todo o seu poder de Deus para poder ser um ser humano como nós. Então, professor, e até é bem interessante, a gente leu no final de semana agora, né, quando Jesus diz para Pedro, né, você não pensa como Deus pensa, né, você pensa como homens. Né, o texto de Filipenses nos ajuda, mas lá, quando Jesus foi traído, Pedro quis, pela força, pela espada, tirar Jesus do caminho da cruz. Só que Jesus diz, não, eu preciso passar por isso. Você não acha que o meu Pai, que está no céu, não enviaria anjos para me proteger, se não fosse da minha função, tudo isso que eu estou passando? Né? Jesus, além de ser Deus, né, e não retém tudo isso a qualquer custo, como o Gilson leu, ele poderia usar seus exércitos celestiais para que não fosse torturado. Ele decidiu passar isso tudo por nós, né? Como é grande o amor que Deus tem por nós, já diz o apóstolo João. Com certeza, com certeza. É exatamente essa tentação, a maior tentação para o homem, Jesus, né, era exatamente abandonar toda a sua missão, né? Exatamente. Pedro, nesse momento, foi porta-voz, né, da tentação do diabo, na verdade, né?
abandona, larga a mão, você não vai sofrer, exatamente isso, né? Porque foi uma pedra de tropeço e por isso que Jesus chama ele também de Satanás. Coitado do Pedro, né? Primeiro foi chamado de és Pedro, e sobre essa rocha, né? Oh, que elogio bonito, o cara foi ter uma confissão bonita, né? Agora ele confessa algo totalmente ruim e errado, né? E leva, na verdade, uma reprimenda de Jesus terrível, né? Tu és uma pedra de tropeço, né? Não é nenhuma pedra maravilhosa, nenhuma rocha, mas agora você é uma pedra para a gente tropeçar e tudo mais. Quer dizer, Jesus teve que ser verdadeiro homem, né? E passar por todos esses passos, né? É padecer, ser crucificado, morto e sepultado. Jesus sofreu tudo isso como verdadeiro homem, né? E sofreu isso de boca calada, né? Ele se entregou, ele renunciou, e aí que está a palavra renúncia, né? Ele renunciou ao poder divino que ele tinha. Ele renunciou aos atributos divinos que ele tinha, ele não usou. Apesar de ele poder fazer isso, mesmo sendo verdadeiro homem. Ele podia usar o seu poder de Deus a hora que ele quisesse. Não usou quando foi concebido, nasceu, padeceu, foi crucificado, morto, sepultado. Ele não usou o seu poder de Deus. Quando Jesus, né, ainda sem aparecer, sem estar ressuscitado, na verdade, sem ter sido visto, ele desce ao inferno e ali começa e reassume todo o seu poder divino. Acabou. Ele não mais está agora precisando segurar o seu poder divino. Ele assume totalmente a sua divindade, tá? E agora, com a sua divindade, agora ele é exaltado. Ou seja, chega de descer a escadaria da humilhação, agora Jesus sobe a escadaria da exaltação, né? E a gente confessa isso no segundo artigo também, né? Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Ou seja, ele desce ao inferno, mostra que ele é vitorioso ao diabo e todos os demais que estão lá no inferno, tá? Ele já venceu tudo, ele não está mais, não é mais nenhum derrotado, coisa nenhuma, tá? Agora ele é um vencedor, ele ressuscita, ou seja, no terceiro dia ele aparece vivinho para todo mundo, a morte não tem poder nenhum, ele reassume todo o seu poder, ele sobe aos céus na ascensão, né? Lá ele agora fica à direita do Pai, e de lá ele vai voltar, quer dizer, a exaltação de Jesus ainda não terminou. O seu estado de exaltação ainda vai ser completado. Quando? Quando ele vier para julgar vivos e mortos, para levar os salvos para a vida eterna, no juízo final. Tá? Então, isso está escrito aqui no capítulo 2, versículos 5 a 11, especialmente de Filipenses, né? Agora, por que o apóstolo Paulo falou tudo isso sobre Jesus? Por que o apóstolo Paulo apresentou essa humilhação e essa exaltação de Cristo de uma maneira tão maravilhosa como colocou aqui? Por quê? Porque ele diz lá no versículo anterior, né? No versículo 5, isso, no versículo 5, o que o apóstolo Paulo diz no versículo 5? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ah? Ou seja, o que o apóstolo Paulo espera dos filipenses e espera de todos nós cristãos? Que todos nós tenhamos o mesmo modo de pensar de Jesus. Para quê? Para agir de uma maneira diferente, de uma maneira realmente que importa. Olha que coisa pesada, né, gente? Eu coloco isso como pesado. Quer dizer, você agir e pensar como Jesus, ou seja, isso envolve renúncia de si mesmo. Opa, me parece que o evangelho, o penúltimo evangelho foi sobre isso, né? Lembram do evangelho, o penúltimo evangelho? Jesus diz isso para quem quer ser seu seguidor, né? Se alguém quer ser mesmo meu seguidor, primeiro, abra mão de si mesmo, renuncie-se a si mesmo, né? Pegue a sua cruz, ou esteja
pronto para sofrer como eu vou sofrer? Então siga-me. Ô, louco! Quer dizer, não é coisa fácil, não. Ser discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, envolve realmente pensar e agir como Jesus agiu. Claro que a gente vai estar longe disso, né? É claro que isso é um ideal a se perseguir por todos nós, mas não podemos abrir mão de que devemos, de fato, levar a sério, né? Como Jesus agiu, abrindo mão da sua divindade para poder nos salvar e poder ser exaltado depois também, né? Assim Jesus pensou e assim Jesus agiu. Esse é o pensamento de Cristo que nós também devemos ter. Olha, e aí o pastor aqui coloca o seguinte, né? Em primeiro lugar, que pensamentos e atitude é essa de Jesus? Ele coloca aqui, em primeiro lugar, deixou a forma divina e assumiu a forma humana. Ele poderia permanecer nos céus, ser honrado pelos anjos, ter seus privilégios como filho de Deus, mas abriu mão de tudo isso em nosso favor. Esvaziou-se. É fantástico. Eu sempre digo, quando a gente fala sobre isso aqui, né, Renan? Eu sempre digo o seguinte: não existe religião nenhuma nesse universo, nesse mundo em que vivemos, que tenha uma mensagem tão clara do seu Deus. Fala do seu Deus porque existem vários deuses aí das religiões, né? A gente sabe que é o único Deus, mas vamos colocar isso aqui como questão assim, botando todas as religiões que existem no mundo. As religiões que existem no mundo têm deuses egoístas, deuses que só querem ser servidos, que agem como seres humanos em tudo que fazem. Mas salvação, cada um se dane e se vire. Não tem nada disso, não. Deus que se faz gente como a gente, para tirar a gente da miséria, para dar a vida eterna, a salvação eterna, não existe. Por isso que a religião cristã, por isso que o cristianismo é algo revolucionário. No momento em que alguém entende, alguém vê, alguém consegue realmente perceber que Cristo é o Deus vivo que veio resgatar a cada um de nós no nosso pecado, não há como resistir a algo tão fantástico assim, né? Essa é a religião cristã. Eu acho que hoje em dia nós estamos pregando muita coisa que não é cristianismo, né? O cristianismo virou uma coisa bem esquisita quando nós esquecemos Cristo, né? É Cristo, Cristo e Cristo. Nós somos cristocêntricos, né? Por isso a gente fala menos do Espírito Santo, mas não que o Espírito Santo seja menos, né? Mas é que a gente não tem como deixar de falar nesse Jesus, né? Que não só pensou, não só planejou, mas ele agiu, né? Deus colocou Cristo Jesus, fez tudo para a nossa salvação. É fantástico. Não há uma mensagem mais revolucionária do que essa, não. Em segundo lugar, ele foi obediente. Subordinou-se à vontade de seu pai. A subordinação chegou a ponto de submeter-se ao pior tipo de morte, morte de cruz. Tá? Foi lembrado agora há pouco também pelo Renan, né? Ele não abriu mão, ele não ouviu as tentações, né? E ele foi até o fim. Talvez o momento mais emblemático disso foi quando ele suou sangue, né? Lá no Jardim de Getsemane, né? Lá também a tentação veio, né? Para não ir para a cruz, né? E mesmo assim Jesus disse, eu vou, e foi, né? Ele não deixou de cumprir a sua missão, apesar de toda a tentação de abandonar tudo isso também, né? Então, o estudo coloca assim, o amor, a humilhação e a renúncia de Cristo resultaram em que seu nome, Jesus Cristo, está acima de todo e qualquer nome nos céus e na terra. Agora está assentado à direita do Pai e diante dele todo joelho se dobrará. Esse é o Jesus que todos nós nos ajoelhamos perante ele, porque ele é realmente o grande vencedor, né?
vencedor após viver tudo o que ele viveu. Tá? Fantástico, né? Esse texto é fantástico mesmo. Bom, o que o pastor coloca como aplicação aqui? Né? Para não ficar eu lendo aqui sozinho, já que o Renan está aqui também, o Renan pode ler para nós aí, a aplicação de tudo isso, são 4 pontos aqui que o pastor colocou, né? Vamos ver o primeiro ponto. Nós, cristãos, movidos pelo amor de Deus, humilhamos diante de Jesus Cristo, o adoramos e nele buscamos salvação. Muito bem. Nós, cristãos, movidos pelo amor de Deus, humilhamos-nos diante de Jesus Cristo, né? Então, nós simplesmente somos os seus servos, né? Cristo que tudo fez, a ele devemos salvação, a ele, então, nós também nos curvamos, né? Como servos fiéis. 2. Renunciamos aos desejos da carne e do mundo, renunciamos aos nossos pecados. Renúncia, portanto, assim como Jesus se renunciou para nos salvar, nós agora renunciamos também ao pecado, né? Renunciamos aos desejos da nossa própria natureza humana, porque nós agora queremos servir a Cristo. Que outra aplicação? 3. Este mesmo autor de Deus em nós nos leva a amar o próximo, não apenas de forma teórica, mas na prática, no dia a dia. Os cristãos agem em favor do próximo no mundo com atitudes que visam o bem daqueles que os servem. Uhum. Muito bem. Outra coisa importante na prática é que nós também queremos agir em favor do próximo. Isso aqui é a nossa ação do amor de Deus para com o próximo, né? Assim como Jesus nos amou, nós amamos também o nosso próximo. Isso é uma coisa que nós todos aprendemos desde sempre na nossa própria caminhada de fé, né? Nós ajudamos ao próximo assim como Jesus fez tudo por nós. E a quarta aplicação? Os cristãos portam-se humildemente neste mundo, considerando os outros superiores a si mesmos. Aí vem a questão da humildade, né? Então, nós também, humildemente, né, a gente considera os outros superiores a nós mesmos. Quer dizer, nós também não somos maiores do que ninguém, né? Se Cristo, para nos salvar, teve que se humilhar a tal ponto de abrir mão da sua divindade, nós também, em amor ao nosso próximo, nós também abrimos mãos de muitas coisas, nós renunciamos a muitas coisas e renunciamos especialmente ao nosso orgulho, né? E é difícil, né, gente? Vamos falar a verdade, vamos ser francos, né? O orgulho é uma coisinha que está sempre ali presente em nossas vidas, né? É difícil. Muitas vezes as pessoas caem também num oposto, né? Quando se consideram também nada, né? Isso também não devemos ser. A gente tem que saber que não somos um zero à esquerda, porque Cristo nos salvou, nos redimiu, Ele nos ama, né? Nós somos alguém. Agora, isso não nos faz melhores do que ninguém, né? Porque todos nós estamos no mesmo patamar. Pecadores miseráveis, não valemos nada, mas Deus nos redimiu, Deus nos dá valor, né? Então, isso é importante também, quer dizer, nunca nos desvalorizarmos ao ponto de nada sermos e nunca nos supervalorizarmos achando que somos um cristão melhor do que qualquer outro, né? O doutor de teologia, o doutor em Bíblia, né? O super pastor, isso não existe perante Deus nenhuma coisa desse tipo, né? E na caminhada na igreja, né, na congregação, tanto o doutor, tanto o super pastor, como qualquer outro membro mais simples que tenha, são todos iguais, né? Nunca podemos deixar que esse orgulho suba a cabeça, tá? Até porque, né, nunca vou deixar de lembrar na hora que fala sobre isso, né, do orgulho não subir a cabeça, que existe aquele versículo famoso, né? Quem está em pé, cuide que não caia. Só cai quem acha que está de pé e que não olha mais para baixo, né?
que simplesmente olha por cima. Esse está prontinho para dar um tropeção aí, cair feio, né? Então, nunca devemos nos achar que estamos em pé. A gente tem que estar sempre olhando bem onde é que está pisando e sabendo que a gente não é tudo isso que muitas vezes a gente até acha que é, né? Nessa humildade, pode ler para nós? Nessa humildade, cabe-nos servir aos outros com atitudes, como, por exemplo, levantar para dar lugar ao outro na igreja, ou no ônibus, ou no trem, independente, né? Dar lugar, alimentar o faminto, cuidar e dar atenção aos idosos, visitar doentes, consolar os enlutados, assistir os depressivos, cuidar da família. Inclusive, o pastor Heller pergunta como está a sua, como estão as nossas famílias. E até pelo que o pastor falou, o consolar os enlutados, eu acho que só o cristianismo consegue, né, pastor? Porque uma reencarnação é muito dura, né? Ter que passar por todo o sofrimento do pecado novamente, a fim de uma elevação espiritual, para quem sabe numa outra vida conseguir algo melhor. Né? O cristianismo nos coloca um Deus que se faz ser humano, que morre por nós, que nos perdoa. Para isso que nós temos um grande valor e temos uma vida eterna. Então, isso sim é consolador. Né? Então, realmente somos os únicos que podemos consolar os limitados. Muito bem, são vários exemplos, né, de como a gente pode ser alguém diferente. Né? O cristianismo deve fazer essa diferença, assim, na vida das pessoas aos quais elas estão influenciando, de alguma forma, né? Então, assim como Deus fez e faz por nós, também espera que vivamos uma vida que não procura, em primeiro lugar, os nossos próprios interesses, e sim uma vida que se desdobra em amor e serviço a Ele e ao próximo, que desce até o lugar daquele que chora, daquele que tem fome, daquele que está doente. E para terminar, ele pede para a gente dar uma olhada, então, no capítulo 4, tá? Versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Alguém poderia ler? Tinha poucas leituras para vocês serem feitas, né? Alguém de vocês pode abrir o microfone e ler, então, versículo 4 do capítulo 4 de Filipenses. Pequenininho versículo, muito bonito também. Wilson? Filipenses 4:4. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Muito bem, esse versículo fantástico, né? Nós somos muito felizes e vivemos alegres sabendo que somos salvos em Cristo Jesus. Só tem verdadeira alegria e pode se alegrar quem tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus, né? Do contrário, como foi dito agora há pouco, né, pelo Renan, ninguém pode ter uma alegria plena quando está aí ainda procurando a sua perfeição, o seu karma, né, nas sucessivas reencarnações e etc. Né? Ou eu vou conseguir alguma felicidade depois que eu fizer muitas coisas boas. Você nunca vai atingir. Então, esse convite do apóstolo Paulo no texto lido agora, né, muita alegria unido com o Senhor, é porque Jesus é o único que pode nos trazer alegria, né? Sabemos que Deus nos dá a salvação gratuitamente por seu Filho, que é amor, humildade, e que renunciou a tudo por nós. Isso nos motiva a nos empenharmos para que o nosso próximo conheça o amor de Deus, para que ele também tenha a certeza do amor de Jesus em sua vida. Uma coisa leva a outra, né? Se eu creio, eu quero que outros possam crer em Jesus, conhecê-lo e que também tenham muita alegria, né?
Queridos, esse é o estudo de hoje, né? Vamos concluir com uma oração ainda, né? A oração que está aqui também. E então a gente vai fazer assim agora. Então, nesse fim de semana, quem estiver nos cultos já vai levar o seu caderninho junto. A gente ainda vai passar os demais estudos do caderno, né? Vai deixar somente o último lá, que é sobre mordomia, que a gente vai tentar fazer isso presencialmente também, né? Nos cultos lá de novembro, por ali, tá? E queira bom Deus que domingo a gente possa se encontrar de novo num dos dois cultos que a gente vai ter, ou no sábado ou no domingo de manhã, né? Tá bom assim? Obrigado, André. Obrigado, Janice, Gilson, Nasci, Rosita, tá? Que bom que vocês participaram do estudo de hoje também, tá? E vamos concluir então com uma oração? Vamos falar com Deus em oração, então. Senhor, obrigado por tudo que fizeste por nós. Nós te adoramos e amamos. Conhecemos que dependemos inteiramente de tua graça, amor e providência. Sabendo disso, estamos felizes e alegres. Capacita-nos com uma fé forte e amor ao próximo. Mantenha o teu Espírito Santo em nós para que vivamos em amor, humildade e renúncia em favor da vida de das famílias e de todos os que necessitam de nós. Ouve e atende esta oração. Por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Obrigado a todos que participaram mais uma vez, tá? Uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, Janice. Boa noite. Valeu. Boa Tchau. noite, pessoal. Obrigado pelo estudo, pastor. Obrigado, Renan. Valeu. Desculpa o atraso mais uma vez. Não se acontecerá tão facilmente isso de novo. Que Tá bom que anotado. atrasou. Aí muitos participaram de todo estudo. Beleza mesmo, né? Tá ótimo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Terminar a gravação ali. Assim. Aqui. Não, sobe. Aqui, agora nas três bolinhas. E daí tem uma coisa.